E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam seguindo as orientações que foram dadas a gente do isolamento social, de a gente ficar em casa, principalmente para que a gente consiga, da forma mais rápida e da melhor maneira possível, passar por tudo isso, né? Que a gente volte a se encontrar, volte a estar presencialmente, volte a estar juntinhos, desenvolvendo nossas aulas da melhor maneira. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai se utilizando das ferramentas necessárias para suprir essas necessidades de vocês, tá bom? Então hoje, oficialmente, a gente inicia a nossa segunda unidade, beleza? E a gente inicia a segunda unidade estudando especificamente a nossa casa, a nossa morada, né? Tentando, de certa maneira, entender de uma melhor forma a dinâmica do nosso planeta. Né? A gente estudou como ele surgiu, né? A gente viu a questão do Big Bang, a gente viu os conceitos básicos, né, da geografia, entendeu melhor o que é a localização no espaço geográfico. Agora a gente vai entender, de certa maneira, como a Terra ela se organiza, beleza? E quais as dinâmicas que se desenvolvem aqui em nosso planeta. Tranquilo? Então, a estrutura da Terra ela pode ser dividida em duas, basicamente. Uma estrutura externa, né, que é composta basicamente de quatro camadas, e uma estrutura interna, que é composta basicamente de outras três camadas. Tá? Então a gente vai estudar por partes a Terra aqui, né? A gente vai entender de maneira bem interessante quais as características de cada camada dessa, tá bom? A gente pode dividir a estrutura externa da Terra em quatro camadas, como eu já falei: a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Vamos investigar a etimologia, a origem de cada palavrinha dessa, para ver se a gente consegue entender melhor cada conceito, beleza? Atmosfera. Atmosfera é uma palavra que vem do grego atmos, gases, e esfera. Em poucas palavras, é a camada de gases que envolve o nosso planeta, tá bom? Dentre as suas principais características, ela serviria como uma camada que forma um tipo de filtro, tá? Impedindo a passagem de alguns agentes que são prejudiciais à nossa saúde, tais como o raio ultravioleta, tá? Isso é um exemplo da importância da atmosfera. Outro ponto interessante é que a atmosfera ela controla a temperatura média do nosso planeta em 15 graus Celsius. A gente sabe que dependendo do eixo de inclinação da Terra, dependendo da incidência de raio solar, essa temperatura ela varia de lugar para lugar, de região para região. Mas a média geral é de 15 graus Celsius e essa média ela é controlada, de certo modo, pela atmosfera. Beleza? Existem três gases que compõem a atmosfera em sua maioria. Professor, só tem esses três gases na atmosfera? Não, mas são os três gases que são encontrados em abundância, beleza? O principal deles, o que é mais encontrado, é o nitrogênio, cerca de 78%, tá? O oxigênio, cerca de 20%, 20 a 21%, e o argônio, que é cerca de 1%, cerca de 0,93%. Tá? A gente também não pode esquecer do gás carbônico, que também é um gás que é bastante encontrado em nossa atmosfera, e é, ele marca cerca de 0,39%, quase 0,4% de abundância. Tranquilo? A próxima camada que a gente tem que destacar é a hidrosfera. Né? A hidrosfera, essa palavra vem de hidor, água, esfera, esfera, e é a camada que forma oceanos, mares, lagos, rios, lençóis freáticos, ou seja, toda e qualquer porção de água que modela e compõe
a nossa Terra. Tá bom? Então a gente pode falar em miúdos, trocar em miúdos e dizer que a hidrosfera é toda a camada de água que envolve o nosso planeta. Tranquilo? A próxima camada que a gente necessita destacar é a litosfera, né? Que vem de litos, pedra, esfaira, esfera, beleza? A gente destaca que é a camada mais superficial da Terra, né? A camada mais superficial e sólida da Terra. Ela é formada necessariamente pela crosta terrestre, né? Que é essa parte da Terra em que a gente caminha e que a gente vive, né, que são modelados os relevos, né, que são as diferentes formas que a paisagem terrestre se mostra a gente. Ela é formada pela crosta, como eu já falei, e a parte rochosa do manto, que também é considerada a parte superior do manto. Né? Possui uma espessura que vai de 20 a 70 quilômetros e se estende por toda a superfície terrestre, beleza? E se encontra também abaixo dos oceanos. É importante a gente salientar que eu quero destacar nessa questão da estrutura externa e não menos importante é a biosfera, né? Bios, vida, esfera, esfaira, tá bom? Esfaira, esfera, perdão. Camada correspondente a toda porção de vida, ou seja, toda porção de vida, toda vida que compõe a Terra, né? Que é importante a gente salientar, a título também de curiosidade, que em todas essas camadas, gente, tanto na atmosfera, quanto na hidrosfera, quanto na litosfera, existe vida, tá? Existe vida. Então, toda essa camada de vida que envolve todas as outras camadas é denominada biosfera. Um ponto interessante é que existe vida até 200 metros abaixo da Terra. Tá? Então, é importante a gente salientar que até na litosfera a biosfera se desenvolve. Beleza? Temos aqui uma representação de imagem da biosfera, da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. É bem importante essa representação para a gente visualizar o que a gente acabou de conceitualizar. Né? A gente dá a definição e agora vocês estão conseguindo visualizar. Então, como eu já falei, a estrutura interna do nosso planeta é formada basicamente por três camadas, tá? A crosta, o manto e o núcleo. Vamos observar características de cada camada dessa, tranquilo? Crosta terrestre. Gente, a crosta terrestre é a primeira camada da Terra, então, tá certo? Também é a menor camada e a mais fina, por consequência disso. Sua profundidade oscila basicamente entre 5 quilômetros, né, e 70 quilômetros. Essa camada mais fina, né, 5 quilômetros, geralmente ela se encontra em áreas oceânicas e 70 quilômetros geralmente em áreas continentais, beleza? Essa camada ela é dividida em crosta superior e crosta inferior, tá? Também chamada de camada cial e camada cima. Isso está diretamente ligado a aquilo que compõe a camada, né? O silício e o alumínio e o silício e o magnésio. Outro ponto importante a se destacar é que, apesar da crosta terrestre ser a camada mais fina da estrutura interna do nosso planeta, ela em algumas regiões apresenta temperaturas de até 1000 graus Celsius, tá? Principalmente em regiões mais próximas ao manto. Tranquilo? A próxima camada a se destacar é o manto, tá? O manto é a camada mais extensa, né? E tem a sua profundidade máxima, ela chega até 2.900 quilômetros, beleza? Ocupa cerca de 80% do volume total do nosso planeta. E a sua composição básica é formada de silicato de ferro e magnésio, beleza? Geralmente as suas rochas elas são encontradas em forma de um material pastoso,
Por que as rochas se encontram nesse estado pastoso, né? Derretido, né? Como a larva do vulcão? Porque a sua a temperatura média do manto é cerca de 2000 graus Celsius. É quente pra caramba. Tá? O manto superior é mais pastoso que o manto inferior e está em constante movimentação. Tá? Vale a gente salientar isso aí também. Outro ponto interessante a salientar, que a gente vai estudar mais na frente, é que essa constante movimentação e essa constante pressão exercida das camadas mais inferiores do nosso planeta é que são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. Tá? Mas isso aí é um assunto mais para frente para a gente debater. E por último, o núcleo. O núcleo ele está posicionado logo abaixo do manto. É a mais quente de todas as camadas da Terra e é também dividido em exterior e interior. Sua composição básica é o NiF, que é um composto de ferro e níquel. Tá? O núcleo externo ele se encontra em estado líquido, enquanto o núcleo interno se encontra em estado sólido. E isso causa uma extrema pressão. Tá? Essa temperatura, a temperatura extremamente alta, que varia entre 3.000 e 5.000 graus Celsius, na parte mais interna do nosso planeta, causa, de certa maneira, uma enorme pressão de dentro para fora. Tranquilo? Em razão do núcleo interno ser uma bola maciça cercada por toda uma esfera líquida, o seu movimento de rotação é mais rápido do que o da Terra, velho. Vale a gente salientar isso aí, é bem interessante. O que ajuda a explicar, o que ajuda a gente a explicar as origens e os efeitos do magnetismo do nosso planeta. Tá? Vocês lembram que eu falei para vocês sobre o polo norte magnético da Terra, quando a gente debateu sobre a orientação do espaço geográfico, as bússolas e tal. É bem interessante a gente destacar isso aí. Isso tem que tá diretamente ligado a, a, a essa influência magnética que o núcleo do nosso planeta ela exerce. Tá bom? Então, para que, gente, a gente estudar, de certa maneira, as camadas da Terra? Estudar as camadas da Terra é muito importante para a gente entender a dinâmica do nosso planeta. Até muito tempo atrás, se acreditava que o planeta Terra era uma esfera maciça. Mas não, a partir de vários estudos e principalmente a partir da descoberta e desenvolvimento dos sismógrafos, né, que é um principal aparelho, um principal instrumento que ajuda a gente a entender melhor as dinâmicas e interações internas do nosso planeta, a gente passou a compreender melhor o lugar onde a gente mora, passou a compreender melhor até mesmo as nossas próprias possibilidades e o nosso próprio ambiente geográfico. Vemos aqui uma imagem, né, que representa aquilo tudo que a gente falou até então. A crosta, o manto externo, o manto interno, como já falei para vocês, e o núcleo externo e o núcleo interno, como já foi dito, as características de cada um. Mas, professor, tem aí um conceitozinho chamado de descontinuidade, de Mara Horowitz e de Gutenberg. O que é isso, professor? O que é essa descontinuidade? Gente, a descontinuidade é um conceito utilizado pela geologia para explicar esse momento de transição entre as camadas da Terra, seja entre a crosta, né, e o manto, seja entre o manto e o núcleo. Beleza?